Jesus é tão bom que Ele prepara você para os sofrimentos. Ele prepara você para as adversidades. Você pode ter certeza que muita coisa que você já venceu nessa vida é porque Deus te preparou para elas. Porque senão você não daria conta. Escuta o que eu estou te dizendo agora. Se Deus não te preparasse para as adversidades, se Deus não te preparasse para os sofrimentos, você não daria conta. A palavra de Deus em 1 Coríntios, gostaria que você já abrisse aí a sua palavra. Capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ela diz assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-las e sairdes dela. Olha que interessante. Significa que toda provação que vem até você, Deus te prepara para vencê-la. Deus te dá os meios para vencê-la. Em outras palavras, Ele te prepara. Ele te capacita. Então, se você está passando por problemas de saúde, financeiros, no casamento, na família, no trabalho, não sei que problema você está vivendo, Deus te preparou para isso. Não existe nenhuma tribulação que chega do nada, você não aguenta, você não é capaz de suportar. Não, se Ele permitir que a provação chegue, Ele vai te dar a graça de você suportar. Ele vai te dar força. Ele já te preparou para ela. Senão você não daria conta. Sobre isso que a gente vai meditar hoje, fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 20, versículo 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte durante a caminhada, disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àquele para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Um autor anônimo diz sobre este texto: e por que ele prediz a eles o mistério de seu sofrimento? Veja que Jesus ele está falando para os discípulos: eu vou morrer, vão zombar de mim, serei flagelado, serei crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Por que Jesus avisa antes? Jesus poderia ter sofrido e sem avisar, Jesus poderia ter eu não vou falar nada, mas Jesus fala antes. Por que ele prediz a eles o mistério do seu sofrimento? Porque toda adversidade que surge subitamente para as pessoas parece além da esperança e muito grave. Mas quando nos preparamos contra ela, quando ela nos alcança esperando por ela, é mais leve do que seria se viesse de forma inesperada. Verdade, não é? Jesus está preparando os discípulos para aquilo. Imagina se chega de uma forma inesperada. É muito pior do que algo ruim que a gente já está esperando. Portanto, Jesus lhes anuncia sua morte futura para que, quando chegasse aquele dia de sofrimento, não os perturbasse, pois sabiam que essas coisas estavam para acontecer.
Recorda-te de que os apóstolos que haviam sido tantas vezes avisados sobre sua futura morte, mesmo assim, quando ele foi preso, ficaram todos escandalizados e o abandonaram. Quanto mais teriam ficado escandalizados se não tivessem sido prevenidos. Olha, se já todos fugiram, se todos ficaram com medo, mesmo Cristo avisando, imagina se não tivesse preparado eles. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de 3 a 4. A fim de que, em meio às presentes tribulações, ninguém se amedronte. Deus te prepara para que você não se amedronte. Ninguém se amedronte. Vós mesmos sabeis que esta é a nossa sorte. Estando ainda convosco, vos predizíamos que haveríamos de padecer tribulações. É o que aconteceu e estáis sabendo. Deus nos prepara para as provações. Essa palavra que está em João capítulo 16, versículo 33, é uma prova disso. Jesus nos falou, no mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Jesus estava nos preparando para as aflições. Por isso eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da cruz, porque Jesus já te preparou para ela. Tudo de ruim que você vai passar, todo sofrimento que você vai passar, Jesus já te preparou para ele. Escreve aqui nos comentários, dai-me a graça de não temer as adversidades. Dai-me a graça de não temer as adversidades. Jesus já te preparou para elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para mais alguém.